Eduardo Bolsonaro merece ou não ser punido pela atuação nos Estados Unidos? Olá, Juliana. Olá, Caio. Mas é evidente que merece, não por uma convicção pessoal minha, mas pela letra da lei brasileira. A lei é clara quando ela fala que quando eu tenho um processo em curso, aqueles que tentarem utilizar expedientes para coagir os magistrados a tomarem uma decisão, num certo sentido, isso qualifica crime, a coação do curso do processo. E o que o Eduardo Bolsonaro e o seu companheiro fizeram nos Estados Unidos é exatamente isso. Eles... Em frente ao edifício do Supremo Tribunal Federal, há uma estátua que representa a justiça. E essa estátua ela foi esculpida com uma venda nos seus olhos, simbolizando aí o princípio da imparcialidade, ou seja, a obrigação do Estado de julgar uma pessoa apenas de acordo com as leis e não de acordo com a vontade das autoridades julgadoras. Daí aquela máxima, a justiça é cega, porque a verdadeira justiça não enxerga quem ela julga, mas quais os atos que foram praticados e se esses atos ferem ou não a lei estabelecida. Um filho e um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro estão sendo acusados de coagir o poder judiciário brasileiro. E como que se deu essa suposta coação que teria sido praticada por um deputado federal licenciado e por um jornalista? Por meio de articulações, de reuniões e de petições para que as autoridades americanas adotassem medidas em resposta às ilegalidades supostamente cometidas pelo Estado brasileiro. Ilegalidades como a prática de censura prévia, a violação do devido processo legal e eventuais abusos de autoridade politicamente motivados. Esses são os atos que, segundo a narrativa do Procurador-Geral da República, indicado por Lula, constituiriam um crime de coação no curso do processo, como bem disse o Dr. Zé Eduardo Cardoso. Mas vejam só que curioso. A esquerda já praticou esses mesmos atos de forma idêntica, especialmente quando alegava falsamente que o impeachment da senhora Dilma Rousseff pelo Congresso Nacional, eleito pelo povo, era, na verdade, um golpe de Estado. Contudo, naquela ocasião, essas articulações, essas reuniões, essas petições da esquerda para as autoridades estrangeiras não foram qualificadas pelo STF ou pela imprensa como uma tentativa criminosa de obstruir a justiça ou uma ameaça à nossa soberania. Para quem não se recorda, eu trago algumas notícias da época. É o País, agosto de 2016. Parlamentares do Partido dos Trabalhadores solicitaram nessa quinta-feira a proteção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos diante do golpe perpetrado contra a presidenta afastada do Brasil, Dilma Rousseff. Fecha aspas. Na ocasião, o PT alegou violação ao devido processo e pediu a adoção de medidas cautelares para restituir o mandato da presidente, que foi afastada do cargo legalmente, conforme previsto na Constituição, com a chancela do próprio STF. Então, sobre o apoio dos Estados Unidos, o deputado petista Paulo Teixeira foi mais longe e deu a seguinte declaração, segundo o site do próprio PT. Hoje mesmo, o senador Bernie Sanders, aquele pré-candidato derrotado do Partido Democrata, pediu que tivesse novas eleições no Brasil e denunciou o golpe. Nós queremos que, no âmbito internacional, seja conhecida a situação de ruptura democrática existente no Brasil. Ou seja, pessoal, até alguns anos atrás, fazer articulações com autoridades estrangeiras e pedir apoio dos americanos para exercer pressão nas instituições não era cometer um crime, era fazer política amparada pela liberdade de expressão. Portanto, fica parecendo que a justiça brasileira trata coisas muito parecidas de forma muito diferente, contrariando o princípio da imparcialidade e também da isonomia. Resumindo, Ju, quando era o PT que buscava restituir o mandato da Dilma Rousseff, alegando que o impeachment era inconstitucional, pressionando as instituições, isso não era crime. Agora que a direita busca reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, demonstrando que a ação do golpe é inconstitucional, pressionando as instituições, agora isso se torna crime de coação. Ou seja, quando é a esquerda, é pressão democrática. Quando é a direita, é coação criminosa. Então,